crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Maravilhoso, amado e precioso Pai, pelas tuas misericórdias, mais uma vez estamos diante de ti para trazer o nosso culto, que é o louvores, Senhor. A nossa gratidão, porque grandes coisas tem feito, Senhor, por nós. Pela tua graça, o Senhor tem nos chamado. Pela tua graça, tu tens nos sustentado até este dia. E pela tua graça, ó Deus, cremos que tu nos conduzirás até que atravessemos aquele rio, Senhor. Que tu possa fortalecer os teus filhos. Sabemos que estamos em uma luta, Senhor, mas o Senhor prometeu que não nos deixaria lutarmos sozinhos. Tu pelejaria por nós. Ó Deus, por isso podemos dizer, eu creio, Senhor. E é somente crendo, e assim vamos avançando, crendo em tuas promessas, crendo nas tuas misericórdias, crendo no teu perdão, na tua salvação. Ó Deus, eis-nos aqui. Acrescenta, Senhor, um pouco mais para nós nesta noite, da tua parte, dando-nos as tuas bênçãos, dando-nos a tua palavra, que esta possa nos converter a ti, para que sejamos mais teus. Se temos sido, queremos ser mais ainda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 17, né? Eu recordo que a Escritura diz que quando Israel teria que chegar diante dos seus inimigos, que eles não chegassem com medo, sabendo que aquela batalha não era deles, mas ela pertencia a Deus. Então o sacerdote iria até diante dos esquadrões e diria: hoje, Israel, tu te achegas aos teus inimigos. Sabei que esta luta é do Senhor. E Deus então lutava por eles. Deus adestrava a mão deles naquela batalha e a vitória sempre vinha sorrindo, não é certo? Então, irmãos, não é você mesmo, não sou eu, é Deus que nos conduz à vitória. Vamos ler essas escrituras, Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8 em diante. Cremos que temos uma grande lição aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão
Eur sustentaram as suas mãos, uma de uma banda e o outro da outra, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Podeis assentar. Eu daria um pequeno título para a nossa palavra essa noite. Buscando a vitória. Não há ninguém que lute que não deseja alcançar a vitória. Se a pessoa ela não lutar simplesmente porque já se entregou à derrota. Eu gosto de um ditado que diz: não está morto quem peleja. Não está morto quem peleja. Tem um bom quadro que eu gosto dele, eu vi ele uma certa vez. Uma garça engolindo o sapo, e o sapo atravessado no bico dela, né, e o sapo agarrou com a mão o pescoço da garça. Então, veja você, estava escrito: não está morto quem peleja. Quem peleja, não é certo? Agora, ninguém peleja se não deseja vitória. Agora, é tão bom sabermos que temos Deus ao nosso lado para nos conceder a vitória, para nos levar até o júbilo final, né? Porque a vitória traz júbilo. A primeira coisa que vemos nesta lição é que Israel ia no caminho do seu dever. Eles haviam saído do Egito e eles iam para o Monte Sinai. Mas tudo isto era caminho para a terra da promessa. A terra que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó, que ele daria para a sua descendência. Então, veja vocês que aquela gente era um povo privilegiado, porque estava sendo as pessoas escolhidas para pôr aos pés naquela terra. Mas antes de chegar no Monte Sinai, onde eles encontrariam com Deus, Amaleque saiu ao encontro dele. Amaleque era descendência de Esaú, que por sua vez era irmão de Jacó, quer dizer, era irmãos de Israel. Os amalequitas eram irmãos de Israel. Nascidos do mesmo pai, Isaque, da mesma mãe, Rebeca. E quando esta estava grávida, aguardando dar à luz a seu filho, ela percebeu que em seu ventre havia uma luta. E ela foi a Deus e perguntou, e Deus disse: olha, há duas nações no teu ventre. Há dois povos, e o maior servirá ao menor. E então eles já lutavam desde o ventre da sua mãe. Na hora do nascimento, Jacó tentou passar na frente, mas não pôde, foi marcado com uma fita na mão, retornou ao ventre da mãe e nasceu Esaú, ruivo e peludo. Cresceram no mesmo lar, tendo a mesma mãe, amamentando dos mesmos seios, tendo o carinho do mesmo pai, mas sempre havia, vamos dizer,
uma certa discórdia latente entre eles. E como diz o irmão Brana, isso representa a coisa verdadeira e a luta contra a coisa falsa. E se há uma coisa que nós temos como irmãos, está em nós, ligado a nós próprios, é a nossa carne, o nosso espírito e a nossa carne. Não podemos viver sem estar nesta carne, mas ao mesmo tempo não podemos viver sem o espírito. Então, de um modo ou de outro, estamos interligados durante esta jornada terrena. E isto representa, irmãos, entende? Essa natureza que nós temos, as duas naturezas. Essas duas naturezas que o apóstolo São Paulo nos descreve tão bem em Romanos capítulo 7. Que ele chega a dizer: o mal que eu não quero fazer, isto eu faço, e o bem que eu quero, este não faço. Eu vejo que em mim há duas naturezas, uma brigando, lutando contra a outra. Quem me salvará este corpo da condenação? Então ele olha para Cristo e diz: graças a Deus nos dá vitória por Jesus Cristo. Nos dá vitória por Jesus Cristo. E esta é uma luta que você tem, que todo ser humano tem, enquanto viver. Enquanto viver, você estará nesta batalha. A carne, como diz as Escrituras, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é certo? Certa vez perguntaram ao índio. Ele dizia que desde que ele se converteu havia um cachorro branco e um cachorro negro lutando dentro dele. E alguém disse: chefe, quem vai vencer? Ele disse: a quem índio alimentar mais. Quer dizer, se índio alimentar o cachorro negro, ele vai ganhar. Se o índio alimentar o cachorro branco, ele vai ganhar. Isto quer dizer, o que disse Paulo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que não anda segundo a carne. Quer dizer, não alimenta a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz, Romanos 8, verso 5 em diante, ele diz: porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, vivendo segundo a carne, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, irmãos, aí está a verdadeira luta hoje de Amaleque e Israel. A carne tipificado em Amaleque e o espírito tipificado em Israel, que ia ao encontro de Deus ali no Monte Sinai. E vemos que a carne está representada, como eu disse, em Esaú, irmão de Jacó. Se você olhar a trajetória deste homem,
e a sua descendência, nós vemos que sempre houve uma luta entre Jacó e Esaú. Sempre houve. Sempre houve esta luta entre o teu espírito e a carne. O bem que você quer fazer, ali está a carne para dizer, não, não vai fazer. E aí está essa guerra contínua. Esaú era um tipo do homem carnal. Recorda que um certo dia ele chegou do campo e encontrou seu irmão Jacó, fazendo ali um reviradinho de lentilhas. E ele disse, olha, dá-me, eu te peço, deste alimento. Eu estou morrendo de fome. Jacó viu ali uma oportunidade de obter a primogenitura. Naquele tempo, o filho primogênito era aquele que herdava o lugar do pai, herdava a maior parte da herança e passava a ser, como diz, o chefe daquela tribo. E o chefe exercia também o papel de um sacerdote para a sua gente. Quer dizer, o primogênito, ele nascia com direitos. Hoje não, hoje todos na lei têm direitos iguais, mas antigamente não, era dado ao primogênito. E Esaú nasceu com aquele direito, olha bem, naturalmente. Mas ele não importava com aqueles direitos. E o Cristo prometido haveria de vir pela descendência de Abraão. Então, Abraão, Isaque, de Isaque, ele deveria vir naturalmente por Esaú. Mas Esaú não importava com aquilo, ele não dava importância. E a primogenitura representa hoje para o cristão o direito de receber o Espírito Santo, que lhe faz ser herdeiro de todas as coisas de Deus. Mas Esaú não interessava com aquilo. Isso demonstrava que ele não tinha fé na promessa. E apesar de Jacó ser um homem simples, ali na tenda, vivendo na barra da saia de sua mãe, mas Jacó suspirava, como eu vou obter essa primogenitura? Quem sabe ele olhava para o seu irmão e diz, esse homem nasceu com sorte, não fez nada para obter isso. Mas veja, ele não tem o mínimo interesse. E eu vivo perdendo sono, desejando ser o canal pelo qual Deus vai trazer esta promessa. E isso representava fé. Você sabe que o seu desejo representa esta fé? O desejo pelas coisas de Deus? E o que é que Deus faz? Deus olha isto. Se alguém aqui tem vivido em erro, em pecado, em falhas, mas gostaria de não viver, Deus está olhando por isso. É porque existe uma vida melhor, além de tudo isto para você. E quando chegou a oportunidade, Jacó disse, olha, me venda a tua primogenitura. Eu penso que ali, ambos eram jovens ricos, o que é que ele vai me pedir? Você sabe que um homem com fome, ele dá um avião por um prato de comida. Não é certo? Porque ele não vai comer o avião ou o carro. Então, Jacó disse, eu quero a tua primogenitura. A troco de quê? Para que te deixe comer esse revirado.
Quem sabe aquela hora se ouviu a gargalhada de Esaú. Eu pensei que você não era tão bobo para negócio. Pensei que nessa hora você ia pedir alguma coisa de grande valor. Logo isto. E para que me adianta primogenitura se eu estou morrendo de fome? Tá bom, tá feito. Não, jura primeiro. Vamos jurar aqui no nome de Deus, vamos selar o negócio, vamos bater o contrato. É claro que o contrato foi batido. E o que nos diz a Bíblia sobre esta passagem, quando Esaú vendeu a primogenitura? Paulo, se referindo ao cristão, ele diz: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. E há pessoas que vendem este direito de ter uma vida cheia de Deus, ser herdeiro dos céus, por muito menos do que um prato de lentilha. Por uma vaidade, por uma banalidade, entende? Segue o curso desejos da carne, do pecado, bebendo de tudo que o mundo lhe oferece, comendo de todas as coisas, sendo que isso somente trará consequências no fim da estrada, inferno. Então veja, porque bem sabeis que querendo ele mais tarde herdar a bênção, o que ia consolidar esse direito, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele chorou, vocês veem isso em Gênesis 25, quando Jacó foi abençoado, e Esaú não, ele chorou, lamentou, gritou para o seu pai: o senhor só tem uma bênção, meu pai, me abençoe. O pai disse: que bênção eu vou lhe dar? Eu dei o melhor da terra, do mosto, tudo para o seu irmão, e te pus como servo dele. Então, veja vocês, a carne, ela não herda com o espírito. Ela não pode herdar. Então, nós vemos, irmãos, que aí está esta grande batalha. E Esaú foi aquele homem sempre adversário de Jacó. Ele planejou matar Jacó quando seu pai morresse. Quando ele soube que seu irmão estava vindo de Harã, ele foi encontrar com seu irmão com 400 homens armados para matar o seu irmão Jacó. Se não fosse a intervenção divina, tinha acabado toda aquele ramo que viria por Jacó. Teria Jacó morrido, suas esposas, seus filhos e assim por diante. Mas Deus interviu. Esaú sempre foi um homem, Esaú tipo da carne, que se filiou a outros povos contra Israel. Essa é a grande trajetória dessa gente. Sempre foi um inimigo declarado de Israel, apesar de ser irmão, mas era pior do que os lá de fora. De modo tal que quando Israel vinha ali do Egito, Amaleque, um povo preparado para a guerra, um povo belicoso, um povo bem adestrado, eles disseram: é a hora da nossa vingança. E antes de Israel chegar naquele lugar perto do Sinai, Refidim, eles atacaram Israel pela retaguarda. E aqueles que vinham mais atrás, os cansados, os velhos, os fracos, ele simplesmente matou. E a batalha estava de pé. E no outro dia, então, o que fez Moisés?
disse para o comandante Josué, é a primeira vez que vemos Josué entrar em cena, toma os homens de guerra de Israel, amanhã terá guerra pela madrugada, e eu vou subir ao cume do monte, e eu estarei com a vara de Deus na mão, e você se esforce com o povo. Então Moisés subiu o monte, ele era um homem velho, gordo, juntamente com seu irmão Arão, que era mais velho, e Ur, um outro velho, por certo, que não podia brigar. Mas eles lutaram de uma forma diferente. Então, ali em cima do monte, e lá embaixo o vale, e os exércitos se encontraram, como diz o sul, se fecharam, né? Lá no vale. E você sabe que existe esse vale na sua vida, na minha vida. É chamado Vale da Decisão. É o Vale da Decisão. Como diz a Bíblia, multidões e multidões no Vale da Decisão. De um lado a bênção, do outro lado a condenação. E você tem que lutar pela sua vitória. Você tem que lutar pelas suas bênçãos. Você tem que lutar a cada polegada da estrada. Você tem que batalhar. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci o mundo. E o profeta vem e diz, não é um piquenique. Cristianismo não é o seu um piquenique. É uma batalha. Esse evangelho que se ouve aí, não sofra mais, é uma mentira. Jesus disse, no mundo tereis lutas. Antes não havia tantas lutas, mas quando se toma o cristianismo, a decisão para ser um cristão, a coisa então aparece mais. Porque antes você não se preocupava com a parte espiritual, mas agora não. Você tem que lutar naturalmente pelo dia a dia da vida e lutar espiritualmente para manter suas vestes limpas, sua vida correta perante o Senhor. A coisa ficou mais pesada. E aí está a batalha. E Moisés então levantava suas mãos, orando, clamando. E o levantar das mãos representa uma rendição, uma entrega, uma submissão. E é desta forma que nós também alcançamos a nossa vitória. É uma submissão à palavra de Deus, uma obediência à palavra de Deus, unido à nossa oração. E nos diz a Bíblia, que quando Moisés levantava a sua mão e estava em oração, ele podia ver que ali no vale se constatava a olhos nus que Israel ia empurrando, ia vencendo os adversários. A mão de Moisés, o braço cansava. Quando via, Amaleque ia vencendo. Oh, Deus, tenha misericórdia. Logo a coisa invertia. E logo mais, lá vem Amaleque de novo. E assim foi. Arão e Ur viu aquilo. O poder da oração. O poder da intercessão. Então eles puseram a pedra debaixo de Moisés, assentou Moisés ali e segurou os braços de Moisés. Pensa bem, da manhã até o pôr do sol, até que Amaleque foi arrasado. Até que Amaleque foi exterminado. E Deus disse, escreva Moisés. Isto aí, um dia eu vou riscar o nome de Amaleque de sobre a terra.
Vocês sabem que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Será arriscado. E Deus disse: haverá sempre guerra do Senhor contra Amaleque. Sempre haverá guerra. Essa guerra, irmãos, traduzindo para o lado espiritual, ela sempre está de pé. Ela sempre está de pé. A carne contra o espírito contra a carne. Agora, quais são as obras da carne? Você pode ver quais são as obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, podemos encontrar isto. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. O que a carne deseja? Pecado. Entende? É isso que ela quer. Ela quer dançar, ela quer beber, ela quer fumar, ela quer mentir, ela quer preguiça, a carne quer o que não presta. Pode observar no ensinamento, e todos nós já nascemos com essa inclinação maldosa. Quantas vezes nossos pais diziam: aprender o que é bom você não sabe, mas o que não presta, basta uma vez, né? Pode olhar a criança aprendendo a falar. Quando ela ouve um palavrão, não precisa dizer duas vezes. Já aprendeu. Mas o que é certo, porque esta é a inclinação, esta é a tendência. Já nascemos, viemos a este mundo falando mentira, tendenciosa às maldades, à vingança, a todas estas coisas erradas. Então veja, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então vamos ver que tipo de carne é essa. Entende? Não estamos falando da carne em si, a natureza da carne. Essa natureza pecaminosa. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, brigas, né? Emulações, rixas, né? Iras, pelejas, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos e de vanglórias, quer dizer, querendo ser o cara, né? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns dos outros. Então, aqui tem um tanto das obras da carne e do espírito. E o rosário segue, né? E você pode buscar isso, conhecer sobre isso. Então, esta é a luta. Esta é a batalha.
Então, quando Moisés levantava seus braços, ele tinha vitórias. Quando ele abaixava, lá vinha a derrota. Vocês sabem, irmãos, que as Escrituras, vocês sabem que o caminho da vitória é justamente esse apresentado através de Moisés. Enquanto você se pôr diante de Deus, olhar para Ele, buscar nele os recursos para a sua vitória, você vai tendo vitória. Você vai vendo o Espírito empurrando a carne, Israel empurrando o Amaleque. Mas quando você abaixa, aguarda a vida de intercessão, de oração, de rendição a Deus, você vê que o Amaleque vai vencendo, a carne vai se fortificando, vai ficando mais difícil a obediência, entende? Os mandamentos de Deus vai pesando. E Jesus diz que os seus mandamentos não é pesado. Que paradoxo é este? Aí está, irmãos, a luta. Você quer vencer? O título é Buscando a Vitória. Você quer alcançar a vitória? Aí está o caminho. Entre em Deus. Achegue a Deus. Se renda a Deus. Porque não podemos amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Não podemos agradar a Deus e agradar o diabo ao mesmo tempo. Não. É como diz a Bíblia, haverá sempre guerra. É uma guerra do Senhor. Os que querem fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus, tem uma guerra pela frente para enfrentar. É uma batalha. Agora só podemos vencer com o auxílio do Senhor. A Igreja Católica tem as suas penitências, principalmente antigamente, né? Isso é uma herança do paganismo, porque os pagãos dizem, essa carne não presta, queima, corta e fustiga a sua carne. Faz de tudo, olha, pode queimar o quanto quiser, mas não vai queimar a natureza. Pode fazer o que quiser, mas não vai eliminar a natureza. A única coisa que elimina essa natureza pecaminosa é Jesus Cristo, é aceitar a Cristo, é Deus. Ninguém obtém uma vitória espiritual sem a graça de Deus. Lutero chegava a dormir em cima de pedras, pedregulhos, brita. Ele chegou a dizer, se alguém pudesse alcançar salvação pelos méritos, crucificando a carne, quer dizer, fisicamente, eu teria alcançado. Jejuns que não tinha quando parar, a ponto que o seu superior disse, Lutero, não é dessa forma. Mas o dia que Lutero olhou na Bíblia e viu, o justo vive da fé. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é o dom de Deus. Lutero passou a olhar para a graça, que a vitória vem por Jesus Cristo. Ele encerrou com aqueles sacrifícios pagãos. Ele encerrou com aquele martírio. E ele pôde triunfar por esta graça. Israel só poderia vencer com a ajuda de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês também só podem vencer com a ajuda de Deus. E Deus está pronto a ajudar aquele que recorrer a Ele. Se você se inclina a Deus, Deus te dará graça, te ajudará. Para onde a árvore ela se inclina, para ali ela tomba. Se você se inclinar para Deus, você irá para Deus. Se você inclinar para o outro lado, você irá para o outro lado. Por isso que aí está essa batalha neste vale. Depende para o lado que você se inclina.
E eu espero que cada um esteja aqui inclinado para o lado das coisas espirituais, para o lado das promessas de Deus, para o lado da verdade. Então, eu gosto de ver isso. Moisés, inclinando com a sua mão, buscando graça, ajuda, buscando vitória. Ó Deus, ajuda teus filhos. Ó Deus, eles não sabem lutar como devia. Ó Deus, ali está um exército inimigo, treinado, disciplinado. E este povo aqui não sabe nem manejar bem uma espada, não sabe nem lutar, se defender com o escudo. Ó Deus, a desproporção é enorme. O inimigo é muito, é grande, é forte. Mas és tu que dá vitória, és tu que dá vitória, és tu que dá vitória. E isto deve ser você olhando para Deus e dizer: Senhor, só contigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a falar a verdade. Senhor, me ajuda a ter meus negócios em ordem. Senhor, desvie de mim esse desejo pelas coisas do mundo, pela música, pelo jogo, pelas coisas erradas. Senhor, pelos caminhos errados, pelas piadas sujas. Senhor, por agradar a carne, desvie de mim, me ajuda, Senhor. E à medida que você bate na porta do céu, você vai encontrando os favores do céu. Você vai vendo que isso vai se retirando. O inimigo vai se enfraquecendo. Se você tem o seu olhar cobicento, não pode ver uma mulher mal vestida passando por ali com os seus saltos altos. Por isso que isto é errado. Porque dá à mulher um caminhar sensual. E ali está aquele homem olhando. Como pode você vencer isto? Como pode vencer essa pornografia tão aberta e clara aí pela internet? E por outros caminhos? Como você pode vencer essa licenciosidade? Pela lei que apoia a carne, você tem todos os direitos para beber, para fumar, para mentir, para adulterar. Mas como você pode vencer tudo isto? Irmãos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E observando as coisas de Deus. E você só pode observar com a ajuda dele. Eu não posso erguer minha mão no lugar das suas, mas eu posso te ajudar. Você sustentar sua mão de pé. Orar junto contigo. A mãe não pode vencer no lugar da filha, mas você pode contar com a ajuda dessa mãe, a ajuda desse pai cristão, a ajuda deste amigo, irmão, irmã. Você tem que ter companheiros ao teu redor. Os braços de Moisés cansavam. Quem é que não cansa? Me diga uma coisa, igreja. Quem é que não cansa? A natureza humana se cansa de tudo. O guarda se cansa até do uniforme. Você se cansa até do escritório e cansa desta rotina. E às vezes até das coisas espirituais se cansa. É a palavra, é a leitura, é Deus, se cansa. Isso não quer dizer que é um pecado. É a fraqueza, como diz Jesus. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne faz abaixar os braços. Moisés não suportava mantê-lo de pé. Mas aí está o que devemos ser, irmãos um do outro, companheiros, companheira uma da outra. Assim como Moisés tinha 2 homens ao lado dele, 2 companheiros, 2 amigos,
de coração, irmãos, na fé, vamos dizer, de alma. E esses irmãos via o que acontecia. Eu vou tomar a mão desse meu irmão. Vamos fazer com que as coisas fiquem mais cômodas para ele. Vamos pôr uma pedra aqui rapidinho. Senta aí, Moisés, você está cansado. Quantas horas aí de pé. Quanto cansado. Pelo menos é o que eu posso fazer. Sente. Segura lá, Ur. Vamos levantar a mão deste homem, deste irmão. Vamos levantar a mão desta irmã. Você não consegue vencer isto? Você tem que contar com companheiras, minha irmã. Irmã, ore um pouco comigo. Até o próprio Jesus chamou os discípulos, vem orar um pouco comigo. Na sua hora dura, sua hora triste, sua hora decisiva, no Getsemane. E tem horas que a gente quer ter alguém ao lado da gente. E nada melhor do que você ter aquela pessoa que te ajuda. Oh Deus, conceda graça para minha irmã. Oh Deus, conceda graça para o meu irmão. Oh Deus, conceda graça para esse nosso companheiro jovem. Oh Deus, ajuda este lar. Oh Deus, ajuda esta família. Oh Deus, ajuda este moço a vencer as paixões da juventude. Você tem que ter pessoas para lhe ajudar a estar diante do trono. E enquanto isto, você se anima em prosseguir. Aqueles braços, às horas doendo, cansado, mas não pode baixar, porque há alguém que chega e diz, vamos adiante. Vamos adiante. Ah, eu falei, mas segue adiante. Vamos adiante, irmão, não desanime, não se afrouxe, vamos, 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 aleluia. E você vai observando, porque Deus ele não trabalha como mágico, faz a coisa automaticamente. Não. Deus, com o tempo, você vai vendo que Ele responde às orações, a sua condição financeira muda, o seu lar vai mudando, esse marido teimoso vai mudando, essa mulher birrenta vai mudando, de gênio, de vida. Mas, irmãos, quais são as nossas armas? Quais são as armas de que Moisés tinha? Ele tinha a vara de Deus, a palavra, representava a palavra. Eram as armas que ele tinha, a oração, estar diante de Deus. Porque só pela luta da carnal não se vence o adversário. As armas do adversário estão em você mesmo. Mas é com a ajuda, igreja. É com a oração, é com a rendição. É com a vigilância. É buscando a cada instante a vitória em Deus, porque a vitória vem de Deus. E você deve permanecer. Olha bem. Eu não sei qual é o teu Amaleque. Diz que nós lemos essas manifestações das obras da carne. Quem sabe você diz, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Quer dizer, você não tem isso. Mas e a ira? E outras coisas? Então, de uma forma ou de outra, o Amaleque está por aí. Olha bem. Qual é a tua luta? Como você pode vencer? É diante de Deus. Não existe estratégia humana, recursos humanos, que pode dar vitória sobre o diabo. A vitória é através do Senhor. E você deve permanecer diante de Deus. Vamos dizer, se você tem um espírito de teimosia, e isso não é de Deus.
Você quer vencer isso? Permaneça diante de Deus, em oração. Como diz o gaúcho, capricha nisso, põe isso diante de Deus, até que você destrua este Amaleque. É aquela língua fuxiqueira, aquela curiosidade. Olha, isso nunca traz dividendos bons. Você simplesmente tem que se pôr diante de Deus. Até quando? Até o meio-dia? Até pela meia-tarde? Não, até que aquilo seja eliminado. Quando uma pessoa quer vencer um vício de cigarro, é difícil de saída, porque a nicotina chama por mais nicotina. E parece que o diabo traz lá de uns 2, 3 quilômetros o cheiro do cigarro e diz, tá bom aí, que tal? E nunca vai deixar de alguém dizer que é o cigarrinho. É uma luta, muitos de vocês pararam com este vício. Mas como você vai vencer? Você finca o pé. Se é teimoso para algumas coisas, por que não seja teimoso para o pecado? Hã? Por que não é teimoso para o pecado? Vamos dar um exemplo natural. Alguém quer fazer regime, uns porque precisa e outros porque precisa, entre aspas, né? Olha esse pudim aqui, ó, tá uma delícia. A pessoa morre por gosta tanto de doce, mas como diz assim, né? Não vou furar meu balão, né? Não vou fazer isso. Simplesmente e realmente, caprichei no regime. Irmãos, por que não faz, então, espiritualmente, tem essa força de vontade? Se para ter uma estética física melhor, ou isso, aquilo, se faz de tudo, né? Muitos fazem isso, né? Mas, e para ter uma estética espiritual em ordem? Vencer esse batonzinho, vencer essas coisas essas pinturas, vencer essa loteria, que não é de um cristão, de uma cristã, vencer esse tipo de vestes, para chamar a atenção dos homens. E Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela. E você é culpado se você veste essas roupas transparentes, decotadas. Irmã, esse é o teu Amaleque? É você que tem que lutar com ele. Se você lutar, você tem vitória. Senão você, como diz aqui o alemão, você vai ganhar uma derrota. Vai ganhar uma derrota. E você tem que ir até aonde, pastor? Até alcançar o novo nascimento e depois o poder sobre este novo nascido, que é o batismo do Espírito Santo. Deus vindo, não te dando emoçãozinha aí, depois tchau, mas vindo e morar em você, fazer de você uma morada permanente. Então você será o quê? Uma testemunha. Muita gente pensa, testemunhar é pregar, é curar, é fazer isso, está bem. Mas não há maior testemunho, maior pregação do que a vida vivida. Viver acima do pecado. Como o seu lírio faz, ele tira a cabeça para fora da lama e mantém a sua brancura, a sua beleza acima de todo aquele lodo. E a beija-flor vem, a abelha vem e tira dali a sua parte. Você tem que viver acima do lodo, do pecado, das impurezas deste mundo. Acima desse desejo de cortar o cabelo, minha irmã. Você tem que vencer a você mesmo. Dispor o seu corpo, de chamar a atenção,
Mas só a mulher, não. E o homem? Eu não digo um barrigudo perna fina aí, entende? Uma barriga de pote, um que não tem nada, mas aquele que é seu galanzão, né? Porque é o tempo das caras, ele e ela. Quer ser o cara, né? Chamar a atenção. Então, você quer ser isso? Como ela tem que vencer ela, você tem que vencer você também. Ah, mas eu vou virar o quê? Vou virar um... Não, não é preciso virar, você tem que te perder esse espírito. Pode ser bonita, pode ser bonito, pode isso, mas fora desse espírito, amalequita. Fiquemos de pé. Jesus disse-nos que o reino dos céus, reino quer dizer domínio, é tomado por esforço. E os que se esforçam, olha bem, se apodera dele. Incline vossas frontes. Olhe para você mesmo nesse instante. Aonde está o teu amalequita? Você conhece. Às vezes ele está forte, às vezes está meio fraco. Aproveita, extermine-o. Arranque o mal pelas raízes. Você estará tirando perigo diante de ti. Que você possa dizer: Deus, me ajude. O Senhor me conhece. Só pela tua graça que eu posso vencer. Foi pela tua graça que Israel pôde vencer aquele terrível adversário. E é pela mesma graça que eu posso vencer a mim mesmo. Vencer o meu orgulho. Vencer minha inveja. Vencer os meus caprichos. Vencer as minhas teimosias, minhas birras. Vencer essa natureza explosiva. Senhor, é pela tua graça. Senhor, tu me chamaste quando eu não era nada e eu ainda não sou nada. Mas tu me amas, tu me chamaste para um propósito. Me leve, me conduza para o cumprimento deste propósito, Pai. Você pode orar. Você pode levantar suas mãos a Deus, se você quiser. Orar por você, orar pelo seu filho, sua filha. Orar pelo seu lar, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais. Orar por aquela pessoa que você tem dificuldade de relacionar com ela. Você pode dizer: Deus, tire isto de mim. Deus, Deus. Cada um faça a sua oração agora. Escuta, Senhor. Atenda, Pai. Ajude. Às vezes alguém está tão cansado, meu Pai, quase abandonando a cruz. Eu oro neste momento, Pai, por esta irmã, por este irmão, por este jovem, este ancião. Que o Senhor fortaleça o meu irmão, sustente o meu irmão no caminho do dever. Ó Deus, não importa onde ele esteja agora. Eu não oro somente pelos presentes aqui à minha igreja.
mas por todo o teu corpo sobre a terra, por todos aqueles, ó Deus, que estão precisando de um auxílio. Diante de Ti eu me uno a eles, a elas, em qualquer parte do mundo onde eles estejam, e rogo que o Senhor ouça o clamor, ouça a oração, conceda vitória ao Teu povo, ó Deus, sobre estes amalequitas, sobre estes inimigos, Senhor, do Teu povo, inimigo de nossas almas. Conceda, Senhor, vitória, vitória sobre as cobiças, vitória sobre a vaidade, vitória sobre todos os sentidos. Ó Deus, conceda vitória sobre a pornografia, sobre, ó Deus, a ira, sobre tudo, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha e ajude a Tua igreja, ajude Tuas filhas, ajude Teus filhos. Quem sabe alguém está sendo induzido por algum espírito errado. Ó Deus, alguma moça induzida por algum espírito errado, através de algum galã do inferno. Que o Senhor possa salvar a Tua filha, que o Senhor possa salvar o Teu filho também, Senhor. Que o Senhor possa salvar este homem de errar contra a sua família, esta mulher de errar contra seu esposo, esta filha de errar contra Ti, Senhor. Ajude o Teu povo ao redor do mundo, abençoe a todos os ministros, abençoe suas famílias, abençoe nossas irmãs, nossos irmãos. Dê graça para que Teu povo alcance a vitória completa, Senhor. Neste momento nós oramos, ó Pai, por cada um destes, Senhor, que necessita da Tua vitória. Ó Deus, não deixe com que ninguém seja derrotado, seja apagado. O diabo quer nos apagar de sobre a terra, mas o Senhor nos prometeu vitória. Ó Deus, que possamos apagar o nosso adversário, o nosso Amaleque, Senhor, que está lutando contra a nossa alma, quer nos induzir, nos levar ao erro. Ajude o Teu povo em tudo, ó Pai. Conceda graça, conceda bênção, conceda, Senhor, o que eles precisam. Converta estes corações. Talvez alguém precisa de humildade. Conceda esta graça para vencer o orgulho, para vencer a altivez. Pai bendito e Deus amado, eu oro a favor de toda esta igreja, eu oro a favor de nossas crianças, eu oro a favor de nossos jovens, eu oro a favor dessas famílias, eu oro a favor, ó Deus, desta obra. Ó Deus, temos o inimigo ali embaixo, mas o Senhor é mais alto. Nos conceda a vitória total, Senhor, e que possamos estar prontos para o dia do arrebatamento. Ó Deus, que cada um possa estar vestido espiritualmente, adequadamente, em ordem, aguardando a vinda do Senhor. Dê graça para cada um nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.